Bom, pessoal, boa tarde. Agora já estamos ao vivo aqui. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um Lead Talks ESG do Lead, Grupo de Líderes Empresariais, esse encontro realizado pelo Lead e pelo Santander. O Lead, como vocês sabem, os que estão acompanhando pela primeira vez hoje, iniciou esse ano a sua plataforma ESG, já foram diversas iniciativas realizadas desde o início do ano, diversos temas sempre muito relevantes aqui, e tem sempre como objetivo compartilhar conhecimento, boas práticas, iniciativas assim, ajudar o setor privado brasileiro, vocês, membros do LEAD que acompanham, aderirem a práticas sustentáveis e assim a gente criar uma economia mais competitiva no cenário global. A gente tem um grande número de membros do LEAD nos acompanhando hoje, do último número que eu peguei agora há pouco, o que demonstra, Furlan, claramente a importância que essa sigla tem se mostrado dentro das organizações. Então, essa plataforma, esses encontros aqui, servem para ajudar vocês a entenderem melhor e também pegarem inspirações e boas práticas de grandes empresas que estão aqui conosco compartilhando um pouco do seu conteúdo. O tema do encontro de hoje é criação de valor por meio de inovação e economia circular. Economia circular, acho que é um tema extremamente relevante no momento, diversas empresas aderindo a isso, e ela, claro, traz junto com você inovação e tecnologia para fazer isso acontecer. Temos alguns convidados especiais que vão abordar esse tema aqui hoje com as suas apresentações. Estão conosco aqui hoje Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, o Roberto Clabin, presidente do LEAD Sustentabilidade, Patrícia Aldi, vice-presidente executiva de comunicação, marketing e sustentabilidade do Santander, o nosso brilhante moderador, o Matthew Gouvier, diretor de sustentabilidade da Axi, e os nossos apresentadores do encontro de hoje, a Onara Oliveira de Lima, ela é diretora de sustentabilidade da Ambipar, a Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak do Brasil e Cone Sul,
e o Cláudio Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável da Raizen. Participa conosco também o Jaime Jurasek, diretor de Relações Institucionais da Acciona, ele participa do debate conosco. Nós teremos uma rápida saudação aqui do Furlan, da Patrícia e do Klabin, depois vamos para as apresentações, a gente começa com o Cláudio, na sequência a Valéria e terminamos com a Onara. Então, sendo bem breve aqui e já dando início às nossas saudações, vou passar ao Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, para a sua saudação. Furlan, passo a você. Boa noite. Boa noite a todos. E primeiro saudar essa iniciativa da nossa equipe de dar continuidade nesse tema e com pessoas cada vez muito relevantes que vêm aqui expor as suas opiniões e comentários. Segundo, dizer que o assunto do ESG está no dia a dia de todos. Eu comentava agora há pouco com os meus colegas que há um bombardeio muito grande de convites nacionais e internacionais. Recentemente, um encontro da revista The Economist, agora também o Wall Street Journal, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Então, nós formamos esse grupo de cerca de 20 pessoas que está interagindo e trazendo bons exemplos que podem ser replicados. Então, hoje, certamente, nós vamos tratar de temas que cada um de vocês, que são associados ao LEAD, pode enxergar como usar essas boas práticas na sua empresa, no seu empreendimento. Então, dou as boas-vindas a todos e desejo para nós todos um ótimo encontro. Obrigado, Furlan. Eu convido agora a vice-presidente executiva do Santander e membro desse comitê de ESG do LEAD, a Patrícia Aldi, para suas boas-vindas. Já agradecendo, Patrícia, sempre a participação do Santander para viabilizar e criar essas iniciativas tão importantes, que eu sei que você tem um carinho e uma intensidade muito grande em cima desse tema de sustentabilidade. Então, Patrícia, passo a você para a sua saudação. Bem, obrigada. Para nós é uma honra estar aqui, podendo ouvir principalmente empresas tão diversas, né, da economia, atuando em setores tão diferentes. E a gente estava conversando antes, e eu acho que é super importante a gente entender a importância do ESG nos negócios, né? Como uma maneira de perpetuar a prática sustentável a partir da prática dos negócios. Então, nós do Santander que assumimos o compromisso de neutralizar nossas emissões de carbono até 2050, inclusive na nossa carteira de cliente, entendemos que cada vez mais as áreas de sustentabilidade ganham uma importância circular na provocação das áreas de negócios em pensar de maneira sustentável e promover a sustentabilidade, principalmente numa empresa do mercado financeiro que tem um alcance tão grande como são principalmente os bancos, né? Então, estou curiosa para ouvir a experiência de cada uma das empresas aqui, que a gente está dividindo o tablado virtual com grandes empresas, então é só dizer da satisfação do Santander de poder estar promovendo isso. Sim, Johnny, nós somos entusiasmados com o tema e podem sempre contar conosco naquilo que for necessário para promover e entender o tema. Ótimo, obrigado, Patrícia. Eu passo agora ao Roberto Klabin. Roberto Klabin é o presidente do LEAD Sustentabilidade. Ele é um dos curadores também de toda essa plataforma. Nós estivemos, inclusive, juntos hoje pela manhã, junto com os outros membros desse comitê, o Ricardo Assunção e o Paulo Nigro, que vale, acho que, o reforço aqui, Roberto, antes de passar a você, que nós estaremos
levando um documento do LEAD para a COP26, em cima desses temas que a gente tem abordado aqui nos nossos encontros. Em novembro, nós vamos elaborar esse documento do setor privado brasileiro, mostrando que as empresas brasileiras estão, sim, engajadas e com cases, iniciativas fantásticas para mostrar para o mundo que o Brasil, o setor privado, está engajado em práticas mais sustentáveis. Então, Roberto, agradeço sempre sua curadoria e seu conhecimento aqui junto conosco. Passo para a sua saudação. Seu microfone está no mudo, Roberto. Desculpa, boa tarde a todos novamente. Ontem eu estive com o Ricardo lá no litoral, no evento do LEAD Litoral sobre ESG, né? E foi interessante porque na minha ida para Santos, né, foi o primeiro evento presencial, na ida para Santos eu fiquei pensando em todo o lixo plástico que eu estava vendo naqueles manguezais e tudo mais, e aí, pesquisando um pouquinho, eu li que nós jogamos no mar 325 mil toneladas de plástico todo ano. E essa é uma situação dramática, porque exatamente por a gente não ter incentivos para poder recuperar isso aqui ou transformar isso em energia, nós estamos simplesmente fazendo com que isto seja um problema que as empresas repassam para os municípios ou para os consumidores. Só que agora os consumidores estão voltando e estão julgando as empresas por essas práticas. Então, não vai levar muito tempo até que realmente a empresa tenha que ser efetivamente, vamos dizer assim, motivada para reduzir, para reciclar, para reutilizar, e por isso que um evento como esse de economia circular, como driver de inovação, para mim faz todo sentido, porque é por aqui que a gente vai melhorar o nosso planeta. Lembrem-se, a sociedade hoje em dia está cada vez mais complexa, o Estado não consegue mais lidar com essa evolução, com as demandas da sociedade, e então as empresas são vistas como parte da solução desses problemas. E por isso nós, empresários, temos que estar muito atentos a isso, senão nós vamos perder relevância, reputação e clientes. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta. Muito obrigado. Excelente, Roberto. Antes de eu passar ao Matthew Gouvier, eu queria lembrar vocês que estão nos acompanhando que tem a caixa de mensagem embaixo do player. Eu acredito que a gente vai ter tempo de para uma ou duas perguntas ao final. Então, se vocês quiserem mandar suas perguntas, observações ou pontos, podem mandar na caixa de mensagem que tem embaixo do player, que nós vamos direcionar aqui. Lembrar também que todos os nossos encontros e iniciativas estão disponíveis tanto no Leader Inc., que é o portal de conteúdo do LEAD, quanto no canal do YouTube também do LEAD, completo na íntegra, e também os cortes desses encontros para vocês que querem compartilhar ou assistir depois. A gente tem tudo isso gravado na sequência desse encontro. Bom, eu vou convidar agora o Matthew Gouvier. O Matthew é diretor de sustentabilidade da Accenture na América Latina. O Matthew cumpre um papel aqui de moderador, ele que entende em todas as pontas o aspecto da sustentabilidade, do ESG. Então, ele é brilhante na sua condução aí como mediador desse tipo de encontro, e ele também levanta alguns pontos, faz algumas provocações para a gente ter um debate, uma conversa saudável e propositiva aqui. O Matthew, só lendo aqui do seu currículo, ele é administrador de empresas com MBA pela London Business School. Nos seus 20 anos de consultoria, o Matthew contribuiu com clientes de diversas indústrias em suas estratégias de crescimento, fusões e aquisições, e hoje ele lidera a prática de serviços de ESG da Accenture Brasil. Matthew, já passo para você a palavra para sua introdução aí em cima do tema, e você, na sequência, pode passar aos nossos convidados. Bem-vindo, e a palavra é sua. Obrigado, Johnny. Boa tarde a todos. O objetivo hoje é falar de criação de valor através da inovação e da economia circular. A economia circular é um tema que está bastante popular no momento, e eu acho que a economia circular ele traz aqui uma solução muito interessante para um conflito que a gente aparentemente vive no mundo hoje, né? Por um lado, a gente se acostumou a pensar no mundo como um mundo de recursos escassos, né? Oxigênio escasso, materiais escassos, seja minério, petróleo,
água doce escassa, né? E, por outro lado, no mundo dos negócios, a gente está cada vez mais no mundo que fala de abundância, né? Um mundo que fala, ó, tem muito capital, tem muita tecnologia, tem muita informação, dados de forma abundante, né? Tem muito conhecimento disponível, e tem livros aí falando de crescimento exponencial, né? Abundância. Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Por um lado, uma escassez, por outro lado, uma abundância, né? A resposta está na circularidade, na economia circular. É a gente não pensar nos materiais e nos recursos como recursos virgens, que a gente usa uma vez só. Pensar neles como parte de um ciclo, que a gente precisa reutilizar. Se a gente não pensar dessa forma, certamente elas serão escassas, né? Então, por isso, a gente precisa medir nossa pegada, né? A pegada de carbono é a pegada mais popular de se falar por aí. A gente já tem metas muito fortes de carbono neutro até 2050, o mundo tem, e no final desse ano, na COP26, em Glasgow, isso certamente vai ser um dos principais itens da pauta, as metas de carbono net zero 2050. A gente precisa ter metas de pegada de materiais, né? A pegada não é só de carbono, é pegada de materiais, pegada hídrica, todas essas pegadas precisam de suas metas, precisa entender para agir, medir elas e agir em cima delas, né? E aqui que entra o tópico de inovação, né? Como é que a inovação pode ajudar a gente nesse tema, né? Quando a gente pensa em economia circular, a gente pensa em desenhos de produtos que podem ser reutilizados, produtos como serviços, reutilização de serviços, tecnologias novas, otimização, uso de ativos com muito mais eficiência como nunca se viu antes. Uso de tecnologias como tecnologia embarcada, como IoT, uso de cloud, uso de dados em analytics, blockchain para rastreabilidade de produtos. Isso tudo são inovações que estão vindo ao mercado para a gente ajudar a gente a ser, ou a implementar mais a economia circular no mundo hoje nos nossos negócios. Então, nós vamos falar com 3 pessoas hoje aqui, o Cláudio da Raízen, o Cláudio da Raízen, a Valéria da Tetra Pak e a Onara da Ambipar, e também o Jaime da Acciona, e vamos escutar um pouco dos exemplos deles. Eu queria começar perguntando aqui um pouco para o Cláudio, e a ordem que a gente vai fazer um pouco assim, a gente vai tentar fechar esse ciclo no final, para fazer a conversa mais circular o possível. Mas começando aqui com a parte de energia, né, o Cláudio da Raízen. Cláudio, seria legal se você falasse um pouco para a gente desse tema de compromissos de vocês, né? Pegada de carbono e outras pegadas são pontos onde as empresas estão fazendo compromissos públicos, e se você também, a gente sabe que a Raízen está com projetos interessantes de economia circular, em particular com plantas de biogás, acho que é um bom exemplo aí para também comentar. Cláudio. Ok, obrigado. Se vocês me permitem, eu vou dividir aqui um material sumário só para ajudar a nossa conversa aqui. E me avisem, por favor, se estiverem já visualizando a tela. Está na tela, Cláudio. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Inicialmente, gostaria de agradecer muito essa oportunidade de poder participar dessa discussão de tão alto nível, com pessoas de alto gabarito aqui na área, e envolvendo um assunto tão importante, né, que é justamente a criação de valor por meio da inovação na economia circular. Eu até aqui, por benefício do nosso tempo, eu vou direto aqui ao assunto, mas antes eu vou fazer uma rápida contextualização aqui da Raízen. Bom, na realidade, seria bastante difícil a gente contar a nossa experiência sem, de fato, mostrar esse nosso ecossistema integrado que vai do solo até o cliente, né? Então, começando aqui pelo que a gente chama de upstream, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que são as antigas usinas, né, de álcool e açúcar, que foram transformadas em parques de bioenergia ou biogeração.
Então, a gente, através do plantio da cana-de-açúcar, que é uma das plantas de maior eficiência em conversão de energia solar em outras energias, né? A gente moe e, através de processos subsequentes, a gente fabrica uma gama muito maior de produtos do que o tradicional açúcar e álcool do passado, né? Então, como a gente pode ver, a gente fabrica biocombustíveis, basicamente os etanóis, e biocombustíveis avançados, né? Então, a gente tem hoje já produções estabilizadas de etanol celulósico ou etanol de segunda geração. Fabrica naturalmente o açúcar, mas a gente hoje é um grande gerador de bioeletricidade, seja através dos parques de energia solar, que estão colocados em áreas contíguas às nossas usinas, os nossos parques de biogeração, seja através da bioeletricidade gerada diretamente através da queima de biomassa, né? E também hoje fabricamos diversos outros bioprodutos, né? Bom, indo para a direita, a gente enxerga o nosso downstream, né? Então, aí tem toda a nossa cadeia de postos de abastecimento de aeronaves, lojas de proximidade e os nossos clientes B2B. E no meio disso tudo, a gente tem o nosso midstream, que é justamente onde se faz o recebimento, o manuseio, o despacho e as transações de todos os produtos que são fabricados, utilizando os mais diversos modais logísticos, né? Então, essa é, em linhas gerais, o nosso ecossistema que utilizamos hoje nos nossos 35 parques de biogeração e, como falei aqui, as antigas usinas de açúcar e álcool. Bom, avançando. Obviamente, na base de tudo, e suportando essa iniciativa, essas nossas atividades, nós temos um plano bastante completo de sustentabilidade, é um plano aí que envolve ações das mais diversas, mas que nós resolvemos condensá-los em 8 compromissos públicos recentemente lançados aí, no final do ano passado. Então, esses compromissos públicos, eles cobrem basicamente todos os ODS, né, os compromissos definidos pela própria ONU, e envolvem aí mudanças climáticas e transição energética, né, justamente através da redução da pegada de carbono do açúcar e do etanol em até 10%. Todos esses compromissos são fixados até 2030, quer dizer, então é temporal, é fácil de ser medido e é um plano que a gente tem um acompanhamento bastante completo. Na questão do uso da terra, a gente tem um desafio de aumentar o indicador de geração de energia por hectare. Aqui também tem uma diferença muito sutil da antiga indústria de açúcar e álcool para a atual indústria de biogeração, que é você extrair, você não mais medir a tua eficiência através da quantidade de toneladas de cana-de-açúcar que você extrai por hectare. Na realidade, a gente hoje mede, o nosso indicador é gigajoule gerado por hectare. Então, quanto mais, qual é a quantidade máxima de energia que eu posso extrair daquele hectare de cana-de-açúcar plantado? Então, o nosso objetivo é chegar até 2030 com um incremento de, no mínimo, 15%. Naturalmente, garantir toda a rastreabilidade do volume de cana moído, isso sem exceção, englobando toda a nossa cadeia, seja ela própria e de fornecedores parceiros, e que tem exigido aí um esforço bastante intenso, mas bastante recompensador para a empresa. Na área de direitos humanos, a gente tem por objetivo promover os avanços na área de direitos humanos em nossas operações e ao longo de toda a nossa cadeia de suprimentos. E, mais do que isso, obviamente, garantir zero violação aos direitos básicos, aos direitos humanos de todos que estão envolvidos nas nossas operações. Na área de diversidade e inclusão, o objetivo é ter ao menos 30% de mulheres em cargos de confiança, em cargos de liderança, desculpe. Na área de gestão hídrica, reduzir a captação de água de fontes externas em até 10%.
na sustentabilidade do nosso insumo básico, que é a cana-de-açúcar, é garantir programas de sustentabilidade que sejam reconhecidos internacionalmente para a fonte de cana-de-açúcar, e aqui a gente tem programas que são programas de certificação internacionais, como é o caso do Bom Sucro e do Elo, e manter todas as unidades em operação certificadas, né? No caso do relacionamento com o entorno, garantir que 100% dos nossos entornos, das nossas comunidades circunvizinhas, sejam contempladas e amparadas pela Fundação Raizen. E, por último, e não menos importante, a área de ética e compliance, que é influenciar de forma bastante ativa os nossos parceiros estratégicos a eliminarem qualquer tipo de risco de violação aos valores de ética e compliance da Raizen e aos seus próprios desenvolvidos. Pois muito bem. Feita essa rápida introdução, eu faço aqui 2 comentários, aí já entrando diretamente no assunto, que é a sustentabilidade através da circularidade. Então, a gente pode ver, através desse gráfico, e começando aqui pela cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar ela gera a produção de etanol de primeira geração e açúcar, né? Na sequência, ela gera um subproduto que é o seu bagaço. O bagaço, então, ele é utilizado para gerar o etanol celulósico ou etanol de segunda geração. E, ao mesmo tempo, ele é utilizado também para gerar bioeletricidade através da queima nas caldeiras. O bagaço também é destinado à fábrica de formação de pellets, que, de novo, podem ser utilizados na geração de bioenergia. As cinzas, que são os resíduos que são queimados nas nossas caldeiras, são utilizadas como fertilizantes naturais, e mais 2 outros resíduos, que são as tortas de filtro e a vinhaça, são utilizados, no exemplo que eu vou citar a seguir, que é na fabricação de biogás e também como fertilizantes naturais, né? E, por último, a palha, aquela que sobra no campo, também é encaminhada para a geração de bioeletricidade através da queima em caldeiras. Então, a gente pode reparar que existe uma completa circularidade das nossas atividades e um total reaproveitamento dos nossos insumos e subprodutos gerados na fabricação dos produtos finais. Muito bem. O case que a gente escolheu para apresentar é o case do biogás. E aqui alguns comentários, né? Primeiro, tradicionalmente, para cada litro de etanol que é fabricado, a gente gera entre 10 e 12 litros de vinhaça ou o equivalente em resíduo sólido, que é a chamada torta de filtro. Pois muito bem. Então, esses resíduos, no passado, eles eram simplesmente decantados e jogados de volta na lavoura, com algumas dificuldades. Qual foi o projeto que foi feito? Foi pegar esses resíduos, colocar em biodigestores, e desses biodigestores, gerar biogás que podem ser usados em 2 rotas básicas, né? A primeira rota, fabricado esse biogás através da biodigestão, a gente manda para geradores, motores estacionários que geram energia elétrica e que enviam para o grid. Essa é uma usina que a gente já tem em operação. Ou você pode dar uma segunda rota, que é mandar para um purificador e gerar biometano. E aí, nesse caso, o biometano pode ser utilizado diretamente para o abastecimento de frotas, ou eventualmente lançado nos pipelines para abastecimento, e aí ele é completamente miscível ao gás natural. E também, obviamente, para a fabricação de hidrogênio. Bom, e os resíduos? No biodigestor, a parte orgânica da vinhaça e da torta de filtro é utilizada para a geração do biogás, mas a parte sólida, ela resta, e rica em NPK, ela é transformada em fertilizante e volta integralmente para a lavoura. E no caso da purificação do biogás, a gente gera como resíduo CO2, que é comercializado, então, para indústrias de bebida que utilizam gás carbono. Bom, então, esse é um exemplo pronto e acabado da completa circularidade do nosso produto, e mais do que isso, né, como essa é uma prática tradicional e usual, a geração de
de vinhaça e de torta de filtro, a gente enxerga um enorme potencial. Há quem brinque aí, o próprio ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, tem dito aí que, na visita que ele fez à nossa planta, ele saiu dizendo, puxa, mas isso daqui, de fato, tem o potencial para ser o pré-sal caipira. E, de fato, a capacidade de geração de biometano e de energia de forma distribuída é enorme. Então, assim, é um exemplo bem sucedido, essa usina está em plena atividade, e fica aqui o convite para vocês, para qualquer um que queira visitar e conhecer o nosso parque de geração de biogás. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse momento, e aqui eu já... Obrigado, Cláudio, excelente. Excelentes exemplos aí, tanto do lado de compromisso público, dando um bom exemplo do que a gente comentou no início sobre a importância de compromissos de pegada aí de carbono, pegada hídrica, que são recursos aí que a gente precisa reduzir nosso impacto e ter certeza que eles entram de volta, certamente a água, ter certeza que ela entra de volta aqui no ciclo, de reuso. E também, acho que exemplos de inovação, que é também nosso tópico hoje aqui, em biogeração, em bioeletricidade. Parabéns aí, Cláudio, pelos exemplos. A gente vai mudar um pouquinho aqui, subir um pedaço na cadeia e falar um pouco, a Valéria vai falar um pouquinho da Tetra Pak, e a Tetra Pak, obviamente, é uma empresa de processamento em vaso de alimentos, com experiência bastante grande aí em reciclagem, em tudo o que é necessário para reciclar materiais. E acho que tem um ponto interessante, Valéria, que seria legal escutar de você também, nesse assunto de circularidade, que é a necessidade e a importância da colaboração na cadeia, porque economia circular ela só funciona se todo mundo fizer, se todo mundo pisar nesse barco junto e for adiante. Então, essa colaboração é essencial. Se pudesse falar um pouquinho de como você enxerga isso, seria legal também. Claro, Métio, obrigada. Bom, boa noite a todos. Uma honra compartilhar essa discussão com o Cláudio, com a Onara, com você, Métio. E vamos começar a falar um pouquinho sobre essas 3 letrinhas ESG, que ganham um protagonismo gigante, mas que para algumas empresas não é uma novidade. E é o caso da Tetra Pak. Tenho muito orgulho de dizer isso, que há muitos anos nós trabalhamos sustentabilidade e governança corporativa. Isso faz parte do DNA da Tetra Pak. E pensando nisso, nós, ao longo de todos esses anos, a gente vem buscando, através da sustentabilidade, refletir um pouco do que é o compromisso, a promessa da nossa marca, que é proteger o que é bom. E quando a gente fala de proteger o que é bom, a gente está falando de proteger os alimentos, proteger as pessoas e proteger o planeta. E é com esse compromisso que a gente vem buscando tornar a produção e o consumo de alimentos cada vez mais sustentável. E é esse exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, de como a Tetra Pak construiu a cadeia de reciclagem das embalagens longa-vida no Brasil. Isso começou muitos anos atrás, e o nosso primeiro desafio foi tecnologia. Você não pode colocar um produto no mercado que ele não seja reciclável, que ele não possa ser reciclável. Então, quase 25 anos atrás, nós começamos com essa primeira etapa de buscar o desenvolvimento de tecnologias para reciclar as nossas caixinhas. E para isso, colaboração foi fundamental, parceria com quem? Com essas empresas recicladoras, Indústrias de papel, por exemplo, porque o primeiro elo na reciclagem de uma embalagem longa-vida é uma indústria papeleira. Então, começou com essa parceria com a indústria papeleira, depois se seguiu com parceria com empresas de transformação de plástico para reciclagem do plástico alumínio, e hoje nós temos, após anos dessa parceria, eu posso dizer para vocês que a gente tem cerca de 36
empresas, seja entre papeleiras e transformadoras de plástico, reciclando as nossas embalagens pós-consumo. Bom, esse foi o primeiro passo, mas não adianta você ter tecnologia e ter uma cadeia para reciclar se você não tem coleta. E a coleta, ela acontece aonde? Ela acontece nas cooperativas de catadores, ela acontece nos comércios de recicláveis. Então, a gente precisava levar essa informação de que a nossa embalagem é totalmente reciclável e de que existe um mercado para essa embalagem. E é um trabalho de anos que nós fizemos de aproximação dessas cooperativas para contar essa história e dar caminhos para o escoamento dessa embalagem para reciclagem. Então, ao longo desses anos, nós desenvolvemos diversos projetos para a estruturação de cooperativas, para a capacitação deles para a produtividade, para a liderança, enfim, é sempre uma busca de um novo caminho de como engajar mais esse elo da cadeia. Mas aí, mesmo tendo coleta e reciclagem, ainda não é suficiente, porque tem um outro elo da cadeia que é fundamental, que é o consumidor. Se o consumidor não fizer a coleta seletiva em casa, se ele não fizer a parte dele, essas embalagens não chegam para a coleta seletiva. E é nisso que a gente já vem trabalhando há alguns anos, como engajar a população a fazer a sua parte. E através de campanhas, através de comunicações nas embalagens, acho que todo mundo já pegou uma caixinha de leite ali, viu uma das nossas campanhas que contam, por exemplo, histórias de pessoas que vivem da reciclagem. Então, é uma forma de... A gente viu que só o ambiental, às vezes, ele não é suficiente para engajar a população, mas o social, você saber o impacto que você causa, isso faz toda a diferença. Então, a educação também vem sendo uma grande prioridade para nós. E com isso, então, a reciclagem, sim, é algo que a gente vem trabalhando há muitos anos, é um dos nossos pilares estratégicos, mas a reciclagem apenas não é suficiente. E nós sabemos disso, a economia circular, ela vai muito além da reciclagem. E é pensando nisso que nós também sempre trabalhamos olhando para o ciclo de vida do produto. E isso começa no nascimento ali de uma nova embalagem, no design, o que a gente chama de design for environment. Então, uma nova caixinha da Tetra Pak, ela tem que ser melhor do que as anteriores, melhor em todos os sentidos, de matérias-primas, de reciclabilidade, mais fácil de reciclar, e olhar para toda a cadeia, os equipamentos onde eu vou processar essa embalagem, que consumam menos água, menos energia. Então, é todo um conceito para que esse novo portfólio seja ainda melhor. E é justamente nisso que a gente vem trabalhando fortemente, no desenvolvimento da embalagem para alimentos mais sustentável do mundo. Essa é a nossa ambição e a gente está numa jornada firme com esse propósito. E o que é essa embalagem mais sustentável? Primeiramente, ela vai ser totalmente de fonte renovável ou né, com conteúdo reciclado, né? São as duas coisas que nós buscamos. Existe uma jornada, porque a inovação, ela não é algo simples, ela segue vários passos, e é através desses passos que a gente vai crescendo. Só para vocês terem ideia, nessa linha, nós já lançamos no ano passado uma embalagem no Japão com uma barreira alternativa, em relação ao alumínio, e nós lançamos nesse ano na Europa embalagens já com conteúdo reciclado, de polímero reciclado. Então, a gente está nesse processo para chegar nessa embalagem do futuro. E para isso a gente olha muito para o que a população, para o que os consumidores esperam, né? Qual que é a demanda, né, dos consumidores? E para isso, a cada 2 anos, nós fazemos uma pesquisa de tendências de sustentabilidade, a gente chama de Environmental Research. Essa pesquisa mostrou, por exemplo, na última, em 2020, que 53% dos entrevistados disseram que consideram a marca no momento da compra. E o que é considerar a marca? É o que essa marca está fazendo, principalmente em relação à sustentabilidade, à parte social, enfim, o compromisso socioambiental dessas marcas. Além disso, nessa mesma pesquisa, nós perguntamos que tipo de novidades que esse consumidor espera ver, né, nas embalagens. Um dos comentários
foi sobre matérias-primas de fonte renovável. Outro comentário é ações das empresas para mitigação das mudanças climáticas. E outras certificações que deem credibilidade, que deem mais informação sobre aquele produto que está sendo comprado. E pensando, né, nessas três, né, tendências, novidades que o consumidor busca nas nossas embalagens, eu posso dizer para vocês, em relação à fonte renovável, a gente já está no caminho. 75% da embalagem já é papel, que é uma fonte renovável. E nós, em 2011, iniciamos a substituição do polietileno de origem fóssil pelo polietileno de cana-de-açúcar, né? Justamente que é um polietileno de fonte renovável, buscando aumentar também, dentro desse compromisso de aumentar o conteúdo renovável da nossa embalagem. Já na outra linha de ações que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas, nós assumimos um compromisso de até 2030 neutralizar a emissão de todas as nossas fábricas no mundo e até 2050 neutralizar em toda a nossa cadeia de valor. E o que a gente tem feito de prático nesse sentido? As nossas fábricas, aqui no Brasil, já são 100%, utilizam 100% de energia de fonte renovável. E no mundo, a gente chega já a 69% das fábricas utilizando. Além disso, nós temos projetos para reflorestamento, para proteção de biodiversidade, enfim, são uma série de ações que vão nos ajudar a chegar nessas metas que foram traçadas. Bom, eu teria vários exemplos aqui para compartilhar com vocês, mas infelizmente o tempo ele é curto, mas eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que nós temos pensado como trabalhar essa economia circular baixa em carbono, porque a gente entende que é isso que a sociedade demanda, é isso que vai nos ajudar a ser mais competitivos como empresa, e a gente vem trabalhando em diversas ações que eu fico à disposição depois para compartilhar com quem tiver mais curiosidade em conhecer. Enquanto isso, como curiosidade, podem conferir uma campanha nossa nas redes sociais, que é a Escolha Natureza, Escolha Caixinha, e aí vocês vão ter uma ideia um pouco maior aí do que é esse nosso compromisso com a sustentabilidade. Acho que é isso, Matthew. Obrigado, Valéria. Excelente. Então, a gente escutou um pouquinho da Valéria aqui. Acho que tem algumas né, coisas que ficaram para mim, né? Especialmente sobre inovação, né? Inovação aqui aplicando novos polímeros, né? De origem renovável. Toda a parte de matérias-primas, de uma forma geral, trabalhando a inovação dessas matérias-primas, que é excelente. Acho que um ponto também no lado da colaboração que você colocou, Valéria, que acho que é super interessante, é o negócio do engajamento e colaboração, né? E temos um desafio pela frente, né? Acho que especialmente naqueles setores nossos que não contam com o drive que você acabou de descrever, né? Que é onde a gente precisa desse mesmo tipo de engajamento para gerar impactos similares. Eu queria agora passar de novo aqui para avançar na cadeia e pedir para a Onara até nos ajudar, talvez fechar o ciclo, né? A Onara sendo da Ambipar, na empresa de gestão ambiental, tem bastante experiência aí na parte de resíduos mesmo, coleta e reintrodução desses resíduos, o que se produz com eles na cadeia, né, com logística reversa e todas as ações que são necessárias para essa reintrodução. Onara, seria legal se você nos explicasse um pouco sobre a experiência que você tem nisso, para a gente tentar fechar esse círculo do circular. Boa noite, Matthew, boa noite a todos. Agradeço aí por esse bate-papo que estamos tendo sobre um tema de tamanha relevância quando a gente fala de economia circular, como muito bem falou o Cláudio, a Valéria. Que bom que temos tão boas práticas. É muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, porque eu digo que a sustentabilidade é algo que se constrói juntos.
tem muita sinergia, as empresas trocam informações, e isso é muito positivo, porque no final do dia estamos trabalhando pela mesma causa, pelo mesmo bem de todos. Bom, falando da Ambipar, nós somos uma empresa de gestão ambiental, e é interessante trazer na linha do tempo que nós iniciamos a nossa atuação em 1995, nós estamos falando de uma trajetória de 26 anos, focada em soluções voltadas para as melhores práticas ambientais e que, consequentemente, também práticas sociais, porque eu digo que quando a gente faz uma boa gestão de resíduos, quando a gente efetiva essa economia circular, nós estamos também falando de redução do impacto social, e a gente tem que lembrar sempre disso. Então, a nossa base aqui na Ambipar, Matthew, ela é muito focada em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos um setor interno que trabalha essas questões de pesquisa, inovação e desenvolvimento, trazendo a tecnologia a nosso favor, e hoje a Ambipar ela já possui mais de 15 patentes relacionadas a essa questão de economia circular, e temos mais de 25 prêmios voltados para projetos de sustentabilidade. E o que significa isso? Significa, de fato, levar para os nossos clientes, claro que a gente pratica isso dentro das nossas unidades também, mas a gente se preocupa muito em levar para os nossos clientes soluções customizadas dentro dessa transição. Como que a gente pode apoiar na transição de processos lineares para processos circulares? E o maior desafio nessa agenda é pensar na economia circular desde o início do processo. Aí a gente já trata com ecodesigners, não adianta a gente querer olhar para a economia circular quando a gente chega já no final do processo. Então, o maior desafio é esse, como a Valéria comentou, como podemos produzir com um insumo sustentável, a entrada do processo sendo sustentável. E aí esse desafio do pós-consumo, porque hoje a gente sabe que no pós-indústria ele é bem gerenciado e já temos diversas práticas, como, por exemplo, alguns cases na Ambipar, onde nós transformamos em máscaras de proteção através de reciclagem de PET. Nós temos casos onde nós transformamos, através de resíduos da indústria farmacêutica, colágeno, que era descartado em aterros, nós transformamos em sabonete, em shampoo. Então, o desafio é esse, entender como que esse produto, esse resíduo, que a gente já não gosta mais de tratar como resíduo, a gente pensa nele como um subproduto que tem potencial para ser reintroduzido na cadeia produtiva, seja dentro do próprio processo do nosso cliente, ou seja ele para outro negócio. Esse é onde entra a tecnologia e é esse o X da questão, porque se realmente não pensarmos na cadeia como um todo, essa transição não vai ocorrer. E nós sabemos que o modelo linear, ele não é sustentável. Quando a gente pensa no modelo linear, nós estamos falando em diversos riscos. Nós estamos falando em risco de suprimento, porque nós estamos usando recursos naturais virgens, nós estamos falando de riscos de competitividade, estamos falando de riscos de sobrevivência do negócio. Então, quando a gente consegue trazer o potencial dessa circularidade, nós estamos falando em garantir a sobrevivência do negócio através de um novo mindset de negócios, que aí é o olhar circular, onde a gente reavalia o processo produtivo, a gente redefine os produtos e o consumo desse produto, e a gente também pensa em rever os valores e as atitudes em relação a toda essa agenda e para que essa transição ocorra. E para que isso seja efetivado, apesar de termos, a gente ouve muito sobre o ESG e todo o tempo está na pauta, e realmente é importante que esteja na pauta, porque eu sempre digo que o conhecimento é a base para que as coisas efetivamente aconteçam. A gente não pode esquecer que ainda é uma temática que ainda não alcança todas as empresas. Nós temos diversas maturidades dentro dos negócios. E quando a gente comunica, a gente entende que vai minimamente despertar curiosidade. Opa, peraí, o que é essa economia circular? E como que eu posso trazer ela para dentro do meu processo? E às vezes são situações simples, como as cooperativas de catadores. Hoje a gente já sabe que a economia circular do pós-consumo, ela é totalmente dependente dessas cooperativas, porque nós estamos falando de consumidores finais, e aí mora um grande desafio de logística,
que muitas vezes o custo logístico inviabiliza o retorno desses produtos para que possam ser processados e possam ser, de fato, reciclados no maior potencial de utilização novamente como matéria-prima. E aí a gente entra com toda essa questão de como entender os desafios e como levar soluções. E é assim que a gente trabalha aqui na Ambipar. A gente entende os desafios e a gente traz as soluções através de um time muito capacitado. Eu gosto sempre de dizer do potencial que tem essa economia circular. Existe um estudo da Century que ele diz o seguinte: a transição para uma economia circular, ela representa uma oportunidade de crescimento global de 4,5 trilhões. Estamos falando trilhões de dólares, pessoal, até 2030. Então, esse é o universo que estamos falando. Uma outra pesquisa que eu gosto sempre de citar, existe um estudo onde ele fala, o nome do estudo é Completando a Figura, e ele fala do potencial da economia circular numa economia de baixo carbono. E dentro desse estudo, ele demonstra que de 100% do potencial para a produção de uma economia de baixo carbono, nós temos 45% dentro de processos circulares. Ou seja, se todos os processos que hoje ainda estão no modelo linear passarem a ser circulares dentro da sua capacidade total, nós estamos falando num potencial de 45% de uma economia de baixo carbono. E aí entra as mudanças climáticas. Todos estamos falando mudanças climáticas, né? Vamos ser carbono neutro, vamos neutralizar. Aqui na Ambipar também a gente tem uma série de ações, a gente já utiliza energias renováveis, carros elétricos, reuso de água de chuva, neutralizamos, na verdade compensamos 100% das nossas emissões mensuradas no escopo, no relatório do GHG Protocol referente a 2020. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós precisamos extrapolar essa ação e trazer esse olhar que as mudanças climáticas é um problema de todos. Então, cada um contribuindo com a sua parte e entendendo aonde que ele pode trazer todo esse potencial, eu tenho certeza que a economia circular é um grande trunfo em toda essa luta contra as mudanças climáticas. E só para completar e fechar a minha fala, Matthew, eu gosto, aqui na Ambipar nós estamos trabalhando uma campanha muito forte, que é que não existe planeta B. Ou seja, nós precisamos cuidar do nosso planeta A. Outra coisa que a gente sempre diz, não existe vacina contra aquecimento global, contra mudanças climáticas, existe ação, nós precisamos agir. A pandemia trouxe muitas reflexões, e com certeza essa questão da mudança climática, ela é um risco socioambiental. Ele não é só ambiental, ele é muito social também. Então, esse é um problema de todos nós. E aí, como diz a Sônia Favaretto, nós precisamos agir do topo para o todo. Então, a liderança das empresas precisam estar engajadas nessa temática, na sustentabilidade. O ESG não pode ser um discurso, ele é um tema muito profundo e muito necessário, e o que a gente espera é justamente essa conscientização. Então, quero parabenizar o LEAD por estar muito à frente dessa agenda do ESG, eu tenho acompanhado e participado. É importantíssima essa comunicação para que a gente tenha, de fato, conscientização e transição. Muito obrigada. Excelente, Onara, obrigado. Eu, assim, escutando um pouco, Onara, a reflexão que eu faço aqui, acho muito legal esse conceito do pós-consumo, né, que a Onara descreveu tão bem, e acho que para todo mundo que está escutando, é interessante que a gente vai começar a olhar as máscaras, o sabonete, o shampoo de forma diferente aqui, hoje à noite, amanhã de manhã, quando a gente estiver usando essas coisas. Eu acho que, assim, outro ponto importante que a Onara traz é que economia circular é, assim, uma solução, mas ela não é uma solução pronta, né? É uma solução que é difícil, requer regulação, requer colaboração, requer incentivos. E se não tiver isso, todo mundo trabalhando junto para isso, não sai. Eu queria mudar um pouco aqui para um quarto tema aqui e pedir para o Jaime comentar para a gente sobre, né, o Jaime que tem uma experiência maior aí
do ponto de vista de infraestrutura. Jaime, talvez você pudesse comentar um pouco sobre o lado mais estrutural, estruturante aqui da economia circular. Como é que você enxerga isso indo para frente? Acho que nos ajudaria bastante. Jaime. Matthew e Jaime, antes de eu passar você, rapidamente, Matthew, o Ricardo Assunção me mandou aqui, ele tem uma pergunta, acho que depois do Jaime, ele pode direcionar essa pergunta, depois você retoma para suas considerações, ok? Beleza. Jaime. Ok, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer poder participar de um evento desse nível, de um assunto que é tão atual, né? Agradecer aos palestrantes aí que trouxeram vários assuntos e provocações interessantes. E gostaria até de dizer o seguinte, eu me sinto bastante à vontade, porque a Acciona é uma empresa que está bastante engajada nessa agenda já desde muitos anos atrás, até quando a Valéria falou que a Tetra Pak já está há 25 anos, né? Eu me lembrei, assim, que nós tivemos um prefeito, um governador visionário lá no Paraná, chamado Jaime Lerner, que na década de 90 ele implantou um programa chamado Lixo que Não é Lixo, que era uma novidade danada, e que dali a população de Curitiba aprendeu a fazer a separação nas suas casas e havia uma coleta seletiva. E daí nasceram as reciclagens, a associação de catadores e o resto da história. Mas voltando um pouquinho para a Acciona, ela é muito engajada nisso, ela é neutra em carbono, o grupo é neutro em carbono desde 2016, porque ela tem na área de energias renováveis um parque próprio de 11 mil gigawatts de geração eólica e solar, mas basicamente eólica, e a gente procura fazer uma provocação nas nossas apresentações, dizendo, e se a solução mais inteligente fosse investir no planeta, né? Então, esse é um assunto apaixonante que tomaria aqui um outro evento, mas eu não quero tomar muito tempo de vocês, e digo o seguinte, nós procuramos nos ver como uma empresa global que busca soluções sustentáveis na área de infraestrutura. Então, em todas as nossas obras e nossos investimentos, a gente procura sempre que a pegada de carbono ou o balanço geral no final dessa economia circular da nossa atividade seja neutro ou seja positivo. A empresa investe mais ou menos 250 milhões de euros por ano em inovação, porque, como foi dito aqui, toda essa agenda e esse processo de energia, de economia circular exige investimento em inovação, né, e acaba sendo uma consequência. Mas eu vejo, assim, na área de infraestrutura, o papel das empresas desta área é importante na medida em que elas procuram neutralizar a pegada de carbono das suas obras, das suas atividades. E vejo que empresas desse porte, das que estão nesse evento aqui, já tem isso muito claro e já vem implantando essa agenda. O que eu vejo é que o desafio, como foi conversado um pouco antes do evento, o Roberto falava disso, o desafio muito grande é para as pequenas e médias empresas, né, engajarem nessa agenda e que motivação elas terão. E aí entra a parte, vamos dizer, do incentivo que precisa ter para que essa agenda vá em frente. No que tange a empresas do nosso porte, eu acho que isso já é bastante presente, cada uma está fazendo a sua parte, né? O Cláudio trouxe o caso do biogás, que é bastante emblemático, onde num processo, o resíduo do processo principal dele, ele consegue transformar numa solução de energia e reaproveitar todos os subprodutos e os resíduos. A Valéria falou da reciclagem, da importância das embalagens da Tetra Pak, que são recicláveis desde sempre, né? E aí que me lembrei do Jaime Lerner, com o lixo não é lixo, né? E a Onara também destacando essa parte da inovação, da pesquisa, da necessidade de buscar coisas novas, né? Porque, como ela disse, nós não temos um planeta B, nós só temos um plano A, que é o planeta Terra, né? E eu diria até que não é uma tendência, nós temos uma necessidade de buscar essa agenda ESG e essa economia circular, porque as consequências serão, eu vou dizer, o subproduto dessa agenda, ela é positiva tanto no que diz respeito ao reaproveitamento de tudo que a gente usa, mas também na diminuição da velocidade do aquecimento global. Então, eu não gostaria de me alongar mais, porque eu sei que o tempo é precioso aqui, nós estamos com o tempo curto, então eu devolvo a palavra aí para o Matthew e agradeço a oportunidade. Obrigado, Jaime. João, você quer
Como é que você quer fazer? Você quer ler a pergunta aqui? Não, o Ricardo está aqui conosco, Matthew. Ele direciona a pergunta aqui rapidamente, e após a resposta, acho que você já pode ir para aquelas suas conclusões finais, e a gente já vai caminhando para o encerramento aqui do nosso encontro. Ricardo. Perfeito. Obrigado, Johnny. Primeiro, eu queria agradecer ao Cláudio, a Valéria, a Nara e o Jaime. Para mim foi uma aula que eu aprendi muita coisa, né? E é bom saber isso, que esse assunto a gente sempre consegue aprender e somar. E como a Nara falou, não tem plano B, não tem país B, né? Dá errado, não tem mundo B, dá errado para um e dá errado para todo mundo, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, primeiro parabéns aí pela planta de vocês, tenho muita curiosidade, um dia espero poder conhecer. Mas a Agência Internacional de Energia lançou recentemente um relatório onde ela fala que para a gente atingir o Net Zero em 2050, até 2030 nós estamos garantidos. De 2030 para frente, as tecnologias nem sequer existem, né? Elas estão em protótipo ou ainda estão para serem inventadas, né? Pensando nisso, quer dizer, o setor de energia tem aí um papel fundamental nesse Net Zero. Como é que a geração de energia desses subprodutos do biogás, como é que isso aí vai influenciar essa matriz de 2050, numa matriz mais verde? Não, Ricardo, obrigado pela pergunta aí. Eu acho que a gente está bem inserido nessa solução, né? Isso tem sido objeto de reflexão nossa, não só nossa na Raízen, mas dos nossos shareholders, né? Tanto da Cosan quanto da própria Shell. E existem algumas vertentes, né? Mas a gente imagina que, falando um pouco primeiro, particularmente de matriz veicular e depois de matriz energética de uma forma geral, por exemplo, na vertente da matriz veicular, muito se fala sobre eletrificação, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que vai se dar essa eletrificação, né? E aí tem algumas linhas que são bastante promissoras, né? Quer dizer, o carro puramente elétrico, a gente conhece as dificuldades, os desafios, mas existe uma vertente nova que aparece, que é gerar eletricidade através de um device que fica dentro do carro, que usa, por exemplo, o etanol para gerar hidrogênio, e hidrogênio, então, gerar energia elétrica, né? Já existe um protótipo nesse sentido, mais de um protótipo, mas o protótipo mais antigo é da Nissan, e isso está em desenvolvimento. Então, isso é uma estrada, uma avenida maravilhosa que se abre para resolver a questão, por exemplo, da matriz veicular. Com relação à matriz energética, a gente vê, obviamente, um período de transição com muitos desafios, de fato. Quer dizer, 2050 é logo ali depois da esquina, e a gente sabe que não vai se resolver de forma suave. Mas aí também a gente acha que a gente está muito conectado com essas soluções. Então, a gente fica pensando muito como é que se fabrica hoje a energia limpa do futuro, né? Mas, na realidade, algumas soluções já estão dadas, né? Então, é o incremento da energia eólica, o incremento da energia solar, a própria captação de hidrogênio através das unidades de energia eólica, sobretudo as que estão lançadas em cima do mar, o aproveitamento desses insumos da agricultura e da própria biomassa para gerar energia diretamente ou através de subprodutos, como é a questão do biogás. Então, aí a gente sabe que existem algumas avenidas importantes. Que os desafios estão dados, mas a gente acredita, e essa é uma reflexão que, de novo, a gente tem feito com os nossos shareholders, que podemos, de fato, contribuir de forma decisiva para essa transição, para essa matriz mais limpa e netada em termos de carbono. Não sei se atendi aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Matthew, você. Legal. Então, assim, tentar fazer um resumo aqui de alguns pontos que acho que são importantes, de lições aprendidas para nós, obviamente, né? Depois, por favor, comentem-nos
façam comentários, né, nas mídias sociais, etc., para a gente ir enriquecendo. Mas acho que ficam aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a importância da inovação para a circularidade, né, com produtos novos, né, por exemplo, eu preciso conseguir rastrear meus produtos, né, como que eu vou reutilizar meus produtos se eu não rastreio, né, inovação para trazer visibilidade para o que eu estou consumindo, como que eu vou fazer compromisso público se eu não tenho visibilidade da minha pegada, né? Então, acho que tem muita inovação nessa área. Então, tem muita inovação que está vindo para viabilizar a economia circular. Eu acho que tem um segundo bloco que eu ia comentar aqui de desafios, e eu acho que a pergunta do Ricardo foi perfeita, que é justamente no desafio aqui para todos, que é para todos nós, para todo mundo, né, aqui da sala, que é do net zero em 2050. Né, e a gente vai ter que achar, né, soluções mais inovadoras nos próximos 25 anos, com captura de carbono, com hidrogênio, e que certamente precisam estar aí na solução em algum momento, que vão compor uma solução, né? De qualquer forma, eu saio bastante otimista de que a gente tem um caminho aqui para conciliar esse mundo aqui da escassez com o mundo da abundância, usando aqui a economia circular como solução. Johnny, de volta a você. Perfeito, Neto. Obrigado. Acho que cumprimos o horário aqui prometido. A gente vai encerrar às 19h15. A gente tem um tempinho agora rápido. Não sei se o Furlan ainda está conosco. Mas eu vou passar para o Roberto Klabin poder fazer as suas considerações finais. E Patrícia também, se quiser dar uma palavra final aqui também, e a gente já encerra nosso encontro. Roberto, na verdade, vou passar para a Patrícia antes de você, então, ok? Bem, na verdade, parabenizar, né? A gente perceber a evolução das empresas, as suas cadeias e os seus negócios a partir da sustentabilidade, entender que isso, né, como a Valéria colocou, né, um compromisso de antes, né, nenhuma dessas empresas aqui começou agora, né, já é um compromisso assumido de muitos anos, mas eu acho que a partir do ano passado, principalmente, esse tema ganhou finalmente a relevância que precisava, né, a partir da valorização desse mercado consumidor, da sociedade cada vez mais exigente e de nós mesmos, dos stakeholders, que vão exigir uma cadeia cada vez mais limpa. Parabéns a todos, excelente ver inovação, inclusive na economia circular, gerando produtos e o entendimento de que o que era resíduo passou a ser subproduto. Achei isso espetacular também, parabéns a todos aí, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Patrícia. Roberto Klabin. Bom, obrigado a todos. Eu posso falar de cátedra porque eu tenho aqui eu sou cliente, no caso a empresa Klabin, da Onara, e eu sou parceiro da empresa da Valéria, que é a Tetra Pak. Eu acho que isso que é fantástico, porque a gente vê, eu como cliente e parceiro, eu vejo o desenvolvimento dessas empresas que estão aqui, e elas efetivamente atendem às nossas necessidades, no que tange a questão de encontrar soluções para a questão de resíduos, no caso da Onara, e no que tange a questão de buscar novas barreiras, né? Tecnologia para as embalagens, que é um trabalho conjunto entre Tetra Pak e Klabin. Então, para mim, é um prazer assistir isso aqui, ver a evolução dessas empresas, porque elas estimulam a inovação de todos os parceiros. Muito obrigado, foi um encontro muito bom. Obrigado, Roberto. Bom, pessoal, eu sei que daria para a gente continuar mais horas aqui nessa discussão. De novo, a gente já teve diversas iniciativas aqui e sempre deixa a gente com gostinho para entender mais o que a gente pode fazer. Eu lembro, isso aqui vai estar, esse encontro vai estar gravado e não vão faltar oportunidades de encontros ainda esse ano para a gente debater esses temas. Inclusive, a gente já tem o nosso próximo Talks marcado para o dia 7 de junho, que a gente vai falar de gestão hídrica com o presidente da Sabesp, o Benedito Braga. Eu conto com todos vocês para participarem. E queria agradecer às empresas que estão engajadas de uma forma até surpreendente em tudo que tange o ESG e iniciativas que a gente pode fazer para ajudar
as outras empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes empresas, mas principalmente as que são membros do LEAD, é surpreendente, a gente fica muito feliz de ver essas empresas aderindo e querendo ajudar através do conhecimento e conteúdo para a gente chegar num ponto mais competitivo. Eu acho que mais importante que isso, mantendo o nosso planeta A, né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um resultado grande. Então, rapidamente agradecer a Accenture, a Acciona, a Ambipar, a Cosan, o Grupo Carrefour, o Santander, a Tereos, a Tetra Pak, a TIM e a Uzi Minas por estarem participando de forma tão engajada nessas iniciativas, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse encontro de hoje. Mais uma vez, espero que vocês possam estar conosco na nosso próximo Lead Talks. Pessoal, muito obrigado. Matthew, Onara, Valéria, Cláudio, Jaime, super obrigado por cederem esse tempo aqui para nós. Clabin, Furlan, Ricardo, Paulo, enfim, todos aqui na sala. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo encontro. Pessoal, obrigado, boa noite, encerramos por aqui.